Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a essa aula número 2 da matéria hermenêutica. E hoje vamos falar alguns princípios de interpretação, falando sobre doutrina. Doutrina, na verdade, é um ensinamento, é um ensino. Boa parte das Sagradas Escrituras são doutrinas, são ensinamentos. Doutrina é fé. Você aceita a doutrina, o ensinamento pela fé e aplica na sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Inclusive, a maior parte do ministério de Jesus foi doutrina, foi ensinamento. Ele mesmo diz em João capítulo 7, versículo 16: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Glória a Deus. E em Atos capítulo 2, 42, diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quase 3.000 almas que haviam se convertido através da mensagem que Pedro pregou, a primeira mensagem do Pentecostes. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos pensamentos em relação à Bíblia devem ser organizados doutrinariamente, isso é, com ensinos práticos para a nossa vida com Deus, para a nossa vida cristã diária. Mas nem tudo nas Sagradas Escrituras são doutrinas, são ensinamentos. Devemos entender o que é ensinamento. Jesus mesmo disse, João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Glória a Deus. Inclusive, Paulo escreve doutrinas práticas na sua carta aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11 são ensinamentos. E no capítulo 12 ao capítulo 16 é a prática. Paulo está dizendo, agora que eu falei como é para fazer, façam. Então a doutrina, os ensinamentos são práticas diárias cristãs para a nossa vida. Mas nós temos que entender em alguns pontos o que é sentido literal e sentido figurado. Sentido literal é o sentido primário da palavra. Lucas capítulo 22, versículo 19, diz que Jesus, tomando o pão, partiu. Aquele pão ali é realmente o pão de comer, o pão do nosso dia a dia, que nós nos alimentamos, naquele cafezinho gostoso de manhã. Já o sentido figurado é como uma figura. João capítulo 6, versículo 68, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Nós entendemos que é o pão espiritual, então aí está o sentido figurado. A Bíblia mesmo tem muitos textos que trazem a linguagem figurada. O próprio Jesus dizia, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, como eu já citei. Então há muita linguagem figurada nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós temos as parábolas, que são histórias fictícias com elementos cotidianos do dia a dia das pessoas, com ensinamentos morais e espirituais que o Senhor Jesus passava para o povo. Havia ali um objetivo pedagógico, um ensinamento muito claro apontando para o reino de Deus. A ideia era tornar claro os ensinamentos sobre o reino de Deus aos seguidores de Cristo e aos seus discípulos e ocultar daqueles que rejeitavam a palavra de Deus. Havia um ponto de contato muito fácil para aprender sobre o reino de Deus. Isso para aqueles que queriam aprender mais sobre Deus. Porque toda parábola tinha o seu foco. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. O foco é vigilância, estar preparado para a vinda de Jesus. O foco não quer dizer que a metade vai se salvar, a metade não. Esse não é o foco. O foco é a volta de Jesus. A parábola do bom samaritano. O foco é mostrar que qualquer um pode ser o nosso próximo, até os nossos inimigos. Então, cada parábola tinha o seu foco principal. E também nós temos a profecia, que são revelações divinas ou declarações inspiradas para homens e mulheres especiais que Deus separava para entregar a sua vontade. Lembre-se, o sacerdote representava o povo perante Deus e o profeta representa Deus perante o povo. No Velho Testamento, os profetas tinham apego à lei, porque eles conclamavam o povo para voltar para Deus, isso é, para cumprir a lei. Então esse era o foco da mensagem, mas havia também as mensagens de esperança e de juízo de Deus, e consequentemente de restauração.
E há casos que a própria Escritura interpreta a profecia. Joel, no capítulo 2, versículo 28, que no final dos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Se cumpre lá em Atos 2, no Pentecostes, quando Pedro diz que isso ali é cumprimento de Joel. Mas às vezes as profecias eram de difícil interpretação, porque os elementos que Deus usava para entregar para os profetas eram muito especiais e não havia uma ideia se o cumprimento era para já ou era um cumprimento escatológico para eras mais tarde. E há também a poesia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é repleta de poesias, mas o seu maior teor, o seu maior conteúdo é no livro de Salmos e no livro de Cantares. Na Bíblia, a poesia não tem rima, ela vai se relacionando com ideias, pensamentos e imagens. Como diz lá o Salmo 42, verso 1: como o servo brama pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Olha só a expressão da ideia, do pensamento e da imagem do salmista para escrever essa poesia tão linda para o nosso Senhor. E uma das características da poesia hebraica é o paralelismo, ok? Não se assuste não, o paralelismo, isso é, são ideias dentro da mesma frase. Por exemplo, a mesma ideia para dar destaque num tema, como está lá, Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está vendo? Duas ideias para destacar o poder e a presença de Deus no universo. Mas também tem ideias contrárias para destacar uma verdade. Salmo 1, verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Está vendo? Duas ideias contrárias para expressar uma verdade de Deus. Agora vamos falar de tipos e símbolos. São objetos, pessoas ou eventos do Velho Testamento que prefiguram algo no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Êxodo, Deus diz para Moisés construir o tabernáculo, o Santo dos Santos, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, a arca da aliança. E isso tudo aparece descrito lá em Hebreus capítulo 9. Os mesmos utensílios sendo ali explicados pelo escritor aos Hebreus. Isso é, aquilo que foi feito lá no deserto prefigurava aquilo que está sendo esclarecido no Novo Testamento. Mas o tipo não pode ser relacionado como uma identificação perfeita, ok? É similar, mas não totalmente, ok? Exemplo, Moisés é uma pré-figura de Cristo. Davi é uma pré-figura de Cristo. Nós entendemos que Cristo, Jesus, é perfeito, mas Moisés e Davi estão longe disso. Então é somente para dar uma ideia, não uma identificação perfeita. Já símbolo representa algo, dá uma ideia daquilo que é. Por exemplo, o Espírito Santo tem o símbolo do fogo, da pomba, do vento. Mas o Espírito Santo não é uma pomba, não é um fogo e não é o vento, ok? É só um símbolo dele. E o símbolo também depende muito do contexto. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, ok? Mas já em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, nosso adversário, anda como leão, procurando a quem possa tragar. Então está vendo? Ambos são comparados a leões. Então você tem que entender que um símbolo depende muito do contexto onde ele está inserido. Amém, meus irmãos? Estamos encerrando essa segunda aula. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você está vendo que está sendo muito tranquilo, muito fácil. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua chamada. Até a aula número 3. Tchau!